Nos debates e conversações cotidianas, é comum a gente se deparar com uma palavrinha mágica: ideologia. Ela aparece quando ouvimos dizer que um discurso é ideológico ou que alguém está cego de ideologia. Esse termo está sempre presente no discurso cotidiano e é difícil encontrar quem nunca tenha usado essa palavra em alguma discussão. Mas se alguém perguntasse o que de fato é ideologia, você saberia responder? Acontece que, quando nós estamos familiarizados com a utilização de uma palavra, muitas vezes a gente pensa que sabe exatamente o que ela significa. Nem sempre é assim. Tanto que, se alguém nos pedisse para definir em poucas palavras o que é ideologia, o mais provável é que a gente percebesse que a tarefa não é assim tão fácil. Entender o que é a ideologia e como funcionam as dinâmicas ideológicas. Esse é o objetivo da série que a gente inaugura hoje. Nos próximos programas, vamos apresentar a história desse conceito. Como vocês poderão ver, é uma história tensa e complexa, marcada por múltiplas viradas e deslocamentos semânticos. Eu sou Fábio Palácio e começa agora mais um Cultura em Movimento. Noção essencial a qualquer teoria social ou cultural que se pretenda crítica, a noção de ideologia não é monocórdia. Não estamos diante apenas de um simples conceito, mas de um autêntico discurso polifônico, tecido por múltiplas vozes e por vozes, até certo ponto, divergentes. Em seus primórdios, o termo ideologia referia-se a uma ciência, o estudo sistemático e rigoroso dos sistemas de ideias. Com o tempo, passou a designar os próprios sistemas de ideias. Numa primeira aproximação, podemos definir ideologia como um conjunto mais ou menos coerente e organizado de elementos dotados de significado. Entre esses elementos, podemos enumerar enunciados, analíticos e empírico-descritivos, métodos e técnicas, juízos, valores e normas, sentimentos e impulsos, hábitos e atitudes. Todos esses componentes se combinam de diferentes maneiras para formar mundividências, isto é, visões de mundo, sem as quais as vidas humanas correm o risco da completa perda de sentido. Aliás, não é à toa que Cazuza já cantava: ideologia, eu quero uma pra viver. De tudo que eu falei aqui, pessoal, até agora, a gente pode depreender que uma ideologia se compõe de elementos não apenas discursivos, mas também performativos. Em outras palavras, estamos diante de sistemas de significados orientados para a performance, ou seja, para a ação prática. Esses sistemas de significado podem parecer, muitas vezes, abstratos, obscuros, destituídos de significado prático. Isso, na maioria das vezes, não passa de mera impressão. Uma ideologia, para que seja bem-sucedida, deve ser capaz de ligar teoria e prática. Precisa passar do estado gasoso dos princípios difusos ao estado sólido dos objetivos e metas, das motivações, dos imperativos de conduta. Ao transitar entre princípios gerais e preceitos práticos, as ideologias se habilitam a conduzir a ação. Elas terminam, dessa forma, por modelar as relações sociais como elas realmente são vivenciadas em experiências significativas reais. Quando a gente fala em ação, é importante deixar claro
que estamos nos referindo a algo não apenas individual, mas, sobretudo, social. Isso nos leva a outro aspecto relevante do debate sobre a ideologia. Esse conceito expressa, nas palavras do filósofo e crítico cultural britânico Terry Eagleton, as conjunções entre significação e poder. A política se refere aos processos de poder mediante os quais as ordens sociais são mantidas ou desafiadas, ao passo que a ideologia diz respeito aos modos pelos quais esses processos de poder ficam presos no reino do significado. Prova de que a ideologia se configura na interseção entre sistemas de crenças e sistemas de poder é que um fragmento discursivo pode ser percebido como mais ou menos ideológico conforme o contexto social e político. Vejamos alguns exemplos disso. Tomemos, por exemplo, um praticante da religião islâmica. Ora, ele não será percebido como ideológico por um correligionário seu, mas quase sempre será percebido como ideológico por alguém de outra confissão religiosa. Um cristão, por exemplo. No mesmo sentido, saudar a bandeira norte-americana pode ser, para um norte-americano, uma atitude absolutamente trivial, embora, sabemos, não ilesa de conteúdo ideológico. Já se um brasileiro, digamos, o juiz Sérgio Moro, resolve saudar a bandeira americana, esta seria uma atitude mais diretamente percebida como ideológica. Como eu disse antes, é no contato com o contexto social e político que ideias, valores e atitudes revelam com maior clareza, com maior nitidez, sua dimensão ideológica. Em outras palavras, ideologia não é algo que diga respeito apenas às significações sociais num sentido genérico. Essa dimensão seria mais bem captada pelo termo cultura. Como afirma novamente Terry Eagleton, a ideologia se ocupa menos com o significado em si do que com os conflitos no campo do significado. Dito de outra maneira, as formações ideológicas representam o momento em que a cultura, entrando em contato com o cimento da política, se coagula em um conjunto de significados mais ou menos articulados segundo certas intenções e interesses. Dizer cultura é fazer referência às significações sociais. Dizer ideologia é falar dessas mesmas significações, porém realçando o aspecto de sua conexão com estruturas políticas e de poder. Ou seja, a ideologia compreende a esfera dos significados difusamente organizados a partir de interesses e processos de dominação política. Agora vejam, se esses significados difusamente organizados ganham maior consistência do ponto de vista lógico-racional, eles passam à condição de teorias. As teorias compreendem, portanto, o campo dos significados não difusamente, mas completamente organizados, coerentes e articulados. E aqui é importante lembrar que uma ideologia não possui apenas um logos. Em qualquer ideologia, essa dimensão lógica coexiste com um pathos, que abarca os elementos afetivos da ideologia, ou seja, sentimentos, valorações, impulsos, atitudes. Com isso, a gente pode dizer que a teoria é a parte racional e inteiramente articulada da ideologia. A teoria é a ideologia exposta em seu núcleo racional. Portanto, como a gente pode perceber, toda ideologia possui partes mais densas e outras mais difusas, partes mais racionais e outras mais afetivas, o que não exclui a possibilidade de ideologias irracionalistas, isto é, ideologias inteiramente ou quase inteiramente fundadas em impulsos e afetos. Estudar um complexo ideológico é, em larga medida, examinar
as mediações e relações variáveis, por vezes contraditórias, que se estabelecem entre suas camadas mais e menos estruturadas, ou seja, entre os níveis mais afetivos e os mais racionais. No próximo programa, a gente continua falando desse tema. Veremos como o conceito de ideologia nasce vinculado não propriamente ao marxismo, como muitos podem pensar, mas a uma corrente, a uma tradição de pensamento materialista ainda mais antiga. Gostou do vídeo? Então te peço uma força. Curta, comente, indique aos amigos. E não se esqueça de clicar no sininho aí embaixo para ficar sempre por dentro dos conteúdos da TV Grabois. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais uma edição do Cultura em Movimento. Até lá!